O Congresso tem 120 dias para votar a medida provisória que pretende compensar o recuo no decreto do IOF. A MP foi publicada ontem, em edição extra do Diário Oficial, e prevê, entre outros pontos, a cobrança de impostos sobre as letras de crédito, o aumento na taxação das bets, a tributação de criptoativos e a uniformização da alíquota do imposto de renda sobre aplicações financeiras. Mas João Pedro Melo, o nosso bravo Haddad, já sabia que enfrentaria grande resistência antes mesmo que tudo isso fosse publicado. Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a você e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, esse era um ponto que o Fernando Haddad sabia que estava enfrentando e ontem ele participou de uma sessão conjunta de duas comissões da Câmara dos Deputados, sessões que terminaram depois de uma série de confusões, a gente pode dizer assim, né? Esse não era o ponto principal, de fato, do que estava sendo discutido, o assunto era IOF, mas obviamente ia gerar confusão, como sempre tem no Congresso Nacional. Esse debate, então, foi encerrado depois de Haddad, Nicolas Ferreira e Carlos Jordi baterem boca nessas comissões. No início do confronto, o ministro Fernando Haddad criticou os parlamentares por fazerem questionamentos e deixarem a comissão sem ouvir as respostas. E chegou a dizer que a situação era uma molecagem, e isso, obviamente, gerou rusga com a oposição. Vamos ouvir um trechinho. Os deputados fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu, é só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade, eu não sou mais aquele personagem, agora eu sou um deputado para valer. Ele não quer ouvir a explicação, ele quer ficar com a dele, ele quer ficar com o argumento dele e não quer ouvir a explicação. É um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barberagem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi? Daí para frente foi só para trás, né? A situação foi agravada com as críticas sobre aumento de impostos. Boa definição. De impostos e o déficit nas contas públicas. Isso fez, obviamente, que o ministro atacasse essa gestão de Jair Bolsonaro. E aí Carlos Jordi voltou para essa comissão, pediu o direito de resposta, afirmando que moleque era Haddad por ter aceitado um cargo da magnitude de ministro. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Então, só para finalizar aqui, não venha aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. Rapaz, e aí essa situação obviamente saiu do controle. No momento seguinte, ninguém mais conseguia falar na comissão e aí o deputado Rogério Correia, presidente desse colegiado, resolveu encerrar os trabalhos e o ministro foi liberado de prestar explicações. Mas antes, ele tinha falado, vamos trazer aqui alguns pontos, dessa medida provisória que vai ter 120 dias para ser analisada pelo Congresso. Falou sobre investimentos de renda fixa em títulos que antes eram isentos, que agora vão ser cobrados, letras de crédito imobiliário, aquela do agronegócio também, que vão passar a ter um imposto de renda de até 5%. Também vai ser cobrada uma alíquota uniforme de 17,5% para as demais aplicações financeiras e isso o governo está esperando ter uma arrecadação de 30 a 40 bilhões de reais. Depois dessa confusão, o ministro Fernando Haddad conversou com a imprensa e disse que essas situações não contribuem para um debate tão interessante como esse.
A gente tá aqui, viu, JP, fora do ar, analisando tudo isso, né? E aí a Sheila trouxe um ponto muito interessante, que é o seguinte: a pessoa pede respeito fazendo o que ela pede para que não seja feito, Isso, né? ela usa exatamente a Me mesma... respeita, seu moleque! Isso. A diferença é que esses dois caras se comportaram como moleques. Sim. Não tô dizendo que sejam, mas eles se comportaram como tal. O Haddad tá lá pra ser ouvido. Independentemente de você gostar ou não do trabalho dele Isso. ou da figura dele, ele tá lá pra ser ouvido e pra ser questionado. E olha, se tem um cara que tá tentando equilibrar as contas no Brasil, é o Haddad. Enfrentando Lula, enfrentando Glaze, enfrentando um Congresso hostil, enfrentando o mercado. Ele tá tentando. Ele pode ser mal sucedido no final das contas, mas tentando tá. Cada semana ele aparece com uma nova. E ele tá lá para responder as perguntas. Aí os dois fazem as perguntas já num tom de ofensa. Na hora da resposta eles saem juntos para fazer o quê? Foram os dois juntos ao banheiro? E aí voltam minutos depois, não ouviram a resposta, não sabem nem direito o que foi dito, provavelmente alguém soprou, ó, ele tá falando lá chamando vocês de moleque. Ah é? Ah é? E aí voltaram tudo corajosos. Né? O Haddad chamou os dois de moleque e os dois chamaram o Haddad de moleque. A diferença é que os dois se comportaram como moleques nessa ocasião, nesse recorte específico. E o Haddad estava lá, tentando responder as perguntas. Sinto muito, mas foi exatamente isso que aconteceu. Quem é que faz uma pergunta numa sessão na Câmara dos Deputados e não fica para ouvir a resposta? E aí depois volta dando tiro para tudo quanto é lado? Desculpa, isso é uma atitude de criança. Se meu filho faz isso, ele toma uma bela de uma escovada em casa. Seu filho moleque de 8 anos. Meu filho moleque de 8 anos, cara. Respeite a pessoa que tá lá prestando depoimento. Você fez a pergunta e não fica lá para ouvir?